Olá, pessoal! Nosso grupo irá apresentar sobre a teoria de Lamarck. Para começo de conversa, o lamarckismo é uma teoria evolutiva proposta por Lamarck e baseia-se em dois princípios básicos: a lei do uso e desuso e a lei da herança de características adquiridas. Sua definição consiste em nos provar que os organismos transformavam-se em indivíduos cada vez mais complexos, em decorrência da pressão do meio, que os forçavam a mudar. Essa mudança era, portanto, decorrente da necessidade dos indivíduos. Em 1766, Lamarck iniciou a carreira militar. Ele participou da Guerra dos Sete Anos e de várias operações nas fronteiras da França, momento em que despertou seu interesse pela botânica. Após 7 anos, abandonou o exército por contrair um tipo de infecção e se mudou para Paris, onde começou a trabalhar como bancário e iniciou seus estudos sobre medicina e botânica. Em 1778, publicou o livro Flora Francesa, uma obra composta por 3 volumes em que descreve sobre as espécies de planta da França. Com esse livro, Lamarck ganhou grande notoriedade. Devido ao prestígio alcançado com seu livro, Lamarck assumiu o posto de assistente na área de botânica da Academia Francesa de Ciência, onde alcançou posições mais altas. Realizou viagens por várias instituições de pesquisas da Europa, foi professor e recebeu aumentos salariais. Após trabalhar vários anos na área da botânica, em 1793, Lamarck é convidado para assumir o cargo de professor de zoologia no Museu Nacional de História Natural. Em 1802, publica o livro Investigações sobre a Organização dos Seres Vivos e, após 7 anos, publica o livro Filosofia Zoológica, no qual apresenta suas teorias sobre a evolução. Em 1815, Lamarck publicou o livro História Natural dos Animais Invertebrados, no qual apresentou as características gerais dos invertebrados. Lamarck foi responsável por introduzir o termo invertebrados. Ele também foi o primeiro a separar os grupos crustácea, aracnídea e anelídea de insecta. Antes de Lamarck, todos eram conhecidos como insetos. Morreu em 28 de dezembro de 1829, em Paris, sem prestígio e pobre. As teorias evolucionistas de Lamarck não causaram um grande impacto na comunidade científica da época. Somente após sua morte, alguns cientistas, como Charles Darwin, reconheceram a importância das teorias de Lamarck. Charles Darwin, na terceira edição de A Origem da Espécie, afirmou que Lamarck contribuiu para a divulgação do conceito de evolução. As ideias de Lamarck. Lamarck usava duas leis que ele se baseava, que era a lei do uso e desuso e a lei da herança de características adquiridas. A lei do uso e desuso, ele dizia que as partes do corpo que a gente mais usa, ela se desenvolve mais, enquanto aquelas partes que a gente menos usa, elas vão atrofiando mais. E a lei da herança de características adquiridas é que as características adquiridas durante a vida do indivíduo poderiam ser passado à sua prole, ou seja, ela vai passando de geração para geração, né? Que é as novas características que o indivíduo atrai para ele e ele passa para a próxima geração. Ele usava bastante o exemplo da girafa, porque a girafa tem um pescoço bastante grande e ele dizia que a girafa ela utilizava o pescoço para alcançar as folhas, então cada vez mais ela tinha que esticar o pescoço em busca de alimento, né? Para alcançar as folhas mais altas em busca de alimento. E aí isso se dá à lei do uso e desuso, né? Que as partes do corpo que a gente mais usa, ela se desenvolve mais. E também a lei da herança das características adquiridas, ela entra na parte de que a girafa, ela
ela desenvolvia mais o pescoço e passava esse pescoço grande para a próxima geração. Aí a próxima geração desenvolvia o pescoço mais ainda e passava para a próxima. E assim sucessivamente. O Lamarck, ele era bem diferente de Darwin, porque o Darwin, ele não falava que os organismos evoluíam naturalmente em direção à melhoria. Ele falava que muitas espécies entravam em extinção nesse meio de buscar uma melhoria. O Darwin acreditava no conceito de que o meio natural selecionava o organismo mais apto àquele ambiente, enquanto Lamarck acreditava na lei do uso e desuso, né, que é o ser em busca de melhoria, e acabar desenvolvendo nessa busca de melhoria, desenvolvendo as partes que ele mais usava do corpo e essas coisas. Então, essa era a maior diferença entre Lamarck e Darwin, das ideias principais deles. Erros da teoria de Lamarck e a razão de ser refutada. Um dos seus grandes erros foi supor que essas suas leis descrevem as mudanças de todos os seres vivos, desde o início da vida na Terra, além de ser algo instantâneo, sendo de uma geração a outra. Outro grande e principal erro na sua teoria é o defeito ao explanar o modo pelas quais as características adquiridas são passadas aos descendentes. No período em que as ideias de Lamarck foram refutadas, ou seja, rejeitadas, um dos principais motivos era pela explicação da evolução, e não por causa da herança das características adquiridas em si, em razão de que não se tinha nenhum conhecimento acerca de herança genética, e acreditava-se ainda que as espécies eram imutáveis, ou seja, não mudavam. Apenas muito tempo depois, os pesquisadores conseguiram contestar a herança de caracteres adquiridos, porém sem ser pela explicação de Lamarck. Exemplo, um indivíduo que pratica atividade física terá uma musculatura bem mais desenvolvida do que aquele que não pratica, porém não será transmitido hereditariamente, ou seja, de pai para filho, por exemplo. E com a publicação de A Origem de Espécies, de Charles Darwin, no ano de 1859, derrubou-se então o fundamento principal da teoria de Lamarck, no qual essa obra afirmava que a evolução das espécies seria dada pelo processo de seleção natural. Enquanto na teoria de Lamarck o uso geraria evolução, e na de Darwin seria dada pela aleatoriedade junto da seleção natural. Temos a seguir, então, duas imagens. A primeira, que retrata a teoria da evolução dos pescoços da girafa, uma sendo de Darwin e outra sendo de Lamarck, e outra que seria uma imagem correspondente ao combate entre as teorias, sendo a teoria vencedora a de Darwin. O primeiro pesquisador a formular uma hipótese a respeito da evolução das espécies foi Jean-Baptiste Lamarck, 1744-1829. O modelo de evolucionismo de Lamarck era criacionista e evolucionista, mesmo sendo hoje um modelo considerado frágil. Lamarck tem o grande mérito de ter questionado o conceito ficista das espécies, isso de acordo com Amorim, 2008. Lamarck foi muito importante para o desenvolvimento das teorias evolucionistas. Acreditam-se, por exemplo, que o número de espécies era fixo e definido no momento da criação por Deus. As espécies eram consideradas imutáveis. No entanto, com o interesse crescente pelas ciências naturais, a observação dos fenômenos pelos naturalistas levou-os a questionar a imutabilidade das espécies. Lamarck acertou ao analisar a importância das espécies que se adaptariam ao meio em que vivem e por acreditar que os fósseis eram um registro da evolução dos seres. Bom, apesar de todos os erros, Lamarck também teve sua contribuição para o meio da biologia evolutiva. Ele foi o primeiro a perceber que o meio poderia provocar mudanças nos seres vivos, apesar de estar errado a respeito da forma como isso acontece. Além disso, suas ideias impulsionaram a discussão sobre o assunto, abrindo assim o caminho para novas descobertas. Agora temos a bibliografia e muito obrigada pela atenção.